Olá, pessoal. Bom estar com vocês para mais um bate-papo, sobretudo história do pensamento cristão, fazer teológico. Hoje eu decidi fazer um review com vocês, né, a partir de uma timeline que está na minha, aquela timeline imaginária das eras e, sobretudo, para a gente entender dois conceitos que hoje nós, na idade contemporânea, ou moderna, segundo a escola dos análises, é uma escola histórica, né, criada ali no iníciozinho do século XX na França, onde a história ela passou a ser tratada não apenas uma história batalha, uma história de personagens, reis, pessoas importantes, mas do povo, né, das pessoas comuns. Para essa história, para essa escola dos análises, eles entendem que a gente vive ainda uma modernidade, né? A modernidade ela advém ali da época da Reforma e a gente ainda está na modernidade. Outros dizem pós-modernidade, outros dizem ainda idade contemporânea. Mas o fato é que são os tributários de muitos conceitos desse período, sobretudo de 500 anos atrás, né? É uma série de acontecimentos históricos que vão forjar dois pensamentos, que é onde eu quero trabalhar e pensar com vocês aqui numa revisão, para a gente sedimentar melhor esses conhecimentos, entendendo efetivamente o que a história vai dizer para nós, o que ah, os eventos históricos eles vão reverberar para nós e acabam por moldar, né? Moldar, modificar conceitos que para a gente é bem notório, né? Uma coisa que precisa ficar claro antes de quaisquer coisas é o mundo está sempre em mudanças. O mundo vai estar sempre em mudanças. A grande questão é, há determinados eventos que aceleram, que catalisam esse modus operandi é, de mudança, né? É, muda o zeitgeist. O que é o zeitgeist? O zeitgeist é o espírito da época. Muda o status quo, ou seja, o regime, a ideia estabelecida. Então, para a gente entender bem o iluminismo e, sobretudo, entendendo bem o iluminismo, entender um outro conceito que a gente trabalha muito, que influencia demais o pensamento cristão, que é o secularismo. Então, para a gente entender esses dois conceitos, a gente precisa revisitar algumas questões. Mas, como eu estava dizendo, há eventos que aceleram esse processo de mudança que o mundo já vive, né? Por exemplo, uma revolução, ela vai acelerar um processo de mudança, uma guerra ou uma doença, um caso como que a gente experimentou, está no fechamento ainda dessa pandemia do Covid-19. Então, esses eventos, pessoal, eles acabam por efetivamente acelerar mudanças que já estavam em curso e que provavelmente demorariam mais tempo para acontecer. Mas em face da própria dinâmica, né, do evento, ele vai acelerando o processo. Vou dar um exemplo para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, você pega ali na Primeira Guerra Mundial, né? Que é a Primeira Guerra Mundial, a mulher ela sempre lutava por uma maior participação na sociedade como um todo, na área profissional, enfim, sobretudo, né, participação política, voto feminino, etc. E isso vinha se arrastando desde o final, desde a Belle Époque. Belle Époque é 1870 até a Primeira Guerra Mundial, esse finalzinho do século XIX, e ali o primeiro quartel, né, os primeiros 15, 20 anos ali do século XX, ou sendo mais diretivo, até efetivamente a Primeira Guerra Mundial, esse processo de emancipação feminina, processo de participação da mulher,
estava muito em ebulição já. Quando acontece o advento da Primeira Guerra Mundial, os homens vão para a guerra, tá certo? E as mulheres que ficam nas cidades, né, que não estão exatamente na zona de conflito, por exemplo, os Estados Unidos participou da guerra, né, da Primeira Guerra, diga-se de passagem, foi fundamental, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra. Então, as cidades americanas ficaram vazias de homens. Então, quem é que ia dirigir, sei lá, o ônibus escolar? Quem é que ia conduzir o trânsito? Quem é que ia... Enfim, tarefas corriqueiras que estavam na mão, né, enfim, sob a tutela masculina, passou a ser da esfera feminina. Mulheres foram para as fábricas, o operariado feminino. Claro que é um processo, né, gente? De novo, é um processo. Mas esses eventos, pandemia, guerra e uma revolução, eles aceleram a dinâmica de mudança que já está em curso. E aí, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, em 1918, os homens voltam, né, aqueles que conseguiram voltar, e eles encontram uma cidade diferente, uma cidade em que as mulheres estão participando mais. E aí, como é que faz? Vai ter que adequar. Vai ter que adequar. Então, é importante a gente pensar, eu quis fazer só esse preâmbulo e esse exemplo, para ficar claro para vocês que, assim, às vezes a gente coloca no nosso senso comum, né? O mundo agora é extremamente diferente do mundo anterior. Antigamente era melhor. Antigamente tinha coisas muito boas e coisas muito ruins. Eu me lembro que eu li um texto babilônico, mas babilônico não na época de Nabucodonosor, mas na época de Hammurabi, cerca de 1700 anos antes de Cristo, contemporâneo quase ali de Abraão, do patriarca Abraão. E um dos manuscritos dizia, olha, nós temos nas escritas uniformes, na verdade, né, nos tablets uniformes, dizendo assim, uma reclamação de uma pessoa dizendo, olha, puxa, a juventude antigamente era mais respeitosa, respeitava mais os idosos. A juventude hoje ela está muito perdida. E se a gente pega aquele texto, né, traduzido e lê, você acha que você está falando do século XXI. E a gente está falando de pelo menos 3.700 anos atrás. Então, é importante a gente perceber que a sociedade, né, agrupamentos humanos, agrupamentos sociológicos, eles têm dinâmicas, eles não são estáticos, né? Embora, é claro que a gente precisa pensar na questão de valores, né, valores éticos, e é interessante a gente pensar que, assim, há conceitos que estão sendo colocados hoje, né, que parecem que são verdades absolutas. Fuja dos absolutismos. Fuja dos absolutismos. Inclusive, a ciência tem muitos absolutos, né? Então, é muito complicado hoje em dia algumas questões que as pessoas realmente se perdem. Então, por exemplo, você dizer hoje que você é progressista, cola bem, você está na moda. Se você diz, não, mas eu sou ortodoxo, eu sou conservador em algumas áreas, nossa, você é um retrógrado, você é ultrapassado. Não necessariamente. Por que eu estou fazendo todo esse introito aqui para a gente pensar? Porque para nós refletirmos sobre iluminismo e a questão do secularismo, que são dois conceitos que permeiam, né, a sociedade ocidental, pelo menos aí há 300 anos, se a gente não entender de onde esses conceitos surgem, como esses conceitos amoldam, né, a sociedade, como eles vão sendo geridos pela sociedade ou pela inteligência. Inteligência é um conjunto de intelectuais que pensam o mundo, a gente se perde. Então, assim, para a gente pensar em secularismo, eu preciso pensar no outro conceito chamado iluminismo. Para pensar em iluminismo, normalmente a gente imagina século XVIII, 1700 alguma coisa, a gente pensa em Jean-Marie Arouet, que é o Voltaire,
Diderot e tantos outros franceses, em altas discussões nos cafés, né? nos cafés e salões elegantes de Paris, mas, na verdade, o iluminismo ele começa na Holanda, coisa de 80 anos, um pouquinho antes do que o senso comum pensa. Ou até os manuais didáticos, né? Até livros didáticos de escola, falam, século de 18, né? Na verdade, ele começa no século 17, com um filósofo judeu chamado Baruch de Spinoza. Baruch Spinoza é o primeiro cara na sociedade ocidental que vai buscar descolar as respostas às querências humanas do divino. O que eu quero dizer com isso? Baruch Spinoza é o primeiro ocidental que você tem notícias que vai tratar, buscar indagar, e aí a gente fala muito do Renascimento, né, que é a volta à cultura greco-romana. O Renascimento é ali século XIV, começa século XIV, vai até o 15, 16 ali, até 1500, vai de 1300 a 1500, eu penso que são 200 anos ali, desde de Petrarca, Boccaccio e outros que desemboca ali, né, deságua em Da Vinci, em Michelangelo, vai até Galilei, enfim. Esse aspecto, né, de cientificação da sociedade, que é um pouco do que o Renascimento vai proporcionar, e a partir dele uma série de revoluções. Olha como é que a revolução ela catalisa, né? Ela acelera o processo das mudanças. A gente precisa ter esse espectro, né? Esse olhar mais amplo, mais acurado, para a gente perceber que pensar em iluminismo é efetivamente pensar numa ideia em que eu se questiona demais. Se questiona a instituição, se questiona o modus vivendi da sociedade, se questiona como se portar, se questiona, sobretudo, o poder do rei, o poder da igreja e, enfim, Deus. Né? Tem até um ensaio do C.S. Lewis, um escritor que eu gosto demais, que ele coloca Deus em questão, né? Um dos ensaios dele de 1950 pouquinho. É um pouco essa dinâmica, né? A sociedade que a gente vive hoje, ela é extremamente questionadora de questões sobrenaturais, sobretudo, e ela busca as respostas na ciência. Isso foi muito importante, por um lado, foi fundamental, eu até diria, por um lado, para o próprio desenvolvimento da sociedade, o progresso, sobretudo a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Né? Sem dúvida nenhuma, a ciência ela trouxe muitas benesses, mas ela não resolve tudo. Ela não resolve tudo. Eu gosto de uma frase do João Paulo II que ele diz que a religião precisa da ciência para ela não ficar esotérica, para não ficar sobrenaturalista, uma coisa mais ou menos assim, e a ciência precisa da religião para que ela fuja da idolatria do absoluto. Interessante essa frase de João Paulo II, porque, de fato, há cientistas ateus, etc., que idolatram a verdade científica. E não necessariamente ela vai responder tudo. Muita coisa ela vai responder, mas nem tudo. Então, Baruch Spinoza ele começa esse processo no século XVII, 1650, 40 e pouquinho ali, ele vai trazer isso, né? Então, os escritos de Spinoza vão influenciar esse conjunto de geração aí que vai desaguar no século XVIII, 1700 e pouquinho, onde o que é o iluminismo, né? Século das luzes, onde eu fujo
da religiosidade e do sobrenaturalismo, das explicações estapafúrdias e a morte do senso comum da Idade Média, onde eu tinha, sobretudo, relíquias, né? Penas do Espírito Santo, leite de Maria. Isso para o homem medieval fazia todo sentido. Para o homem moderno, a partir ali da queda de Constantinopla, 1453, claro que é um processo, né? Mas, sobretudo, ali, já, eu falei para vocês, o Renascimento, a partir do Renascimento é esse ponto de inflexão, né? Entre a Idade Média e a Idade Moderna. Se eu não estudar, não buscar entender o que é o Renascimento, eu não entendo o tempo de hoje. Porque o Renascimento, a partir do Renascimento, ele vai como se fosse um efeito dominó, ele vai gerar ondas de revoluções. Então, tem revolução científica, eu tenho revolução filosófica, eu tenho a própria Revolução Francesa, né, que vai questionar a questão da autoridade do rei, né? Enfim, o poder não vem do povo, o que o rei pode mandar em tudo. Então, assim, isso é muito interessante, pessoal, a gente pensar sobre isso, porque uma das revoluções mais importantes, olha quantas revoluções a gente tem, foi a Revolução Religiosa do século XVI, né? Que é a Reforma Protestante. A Reforma, ela faz uma série de benesses e de reflexões e de questionamentos para nós hoje. Ela sem dúvida nenhuma, ela molda, né, esse pensar, esse modo de ver o mundo, essa cosmovisão ocidental questionadora, que deságua exatamente no iluminismo. Então, o iluminismo é um período que abarca ali, como eu disse, então, desde Spinoza, século XVII, e vai, sobretudo, em Voltaire ali, e outros nomes, como disse, Diderot, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o próprio Immanuel Kant, John Locke, Francis Bacon, tantos e tantos e tantos iluministas, né? E esses personagens, eles vão moldando um tipo de sociedade que entende que a verdade ela está assentada no fazer científico. Então, assim, é fundamental a gente entender essa ideia, porque senão a gente não entende o mundo que a gente vive hoje. Então, o que o iluminismo é? O iluminismo ele é esse processo que busca trazer como verdade algo que não está assentado no mundo religioso, no sobrenaturalismo, no misticismo. É uma verdade que está assentada sobre dois preceitos fundamentais, que é o aspecto racional, René Descartes, penso logo existo, cogito ergo sum, lá do latim, que Descartes é considerado o pai da filosofia moderna, essa filosofia científica, e Francis Bacon e outros que entendem que a ideia é uma ideia empirista. John Locke também um pouco empirista. John Locke e Bacon vão trabalhar essa ideia, esta questão de que a verdade ela advém. Então são dois conceitos, né, que a gente precisa. Deixa eu concatenar melhor a ideia aqui para a coisa ficar inteligível. Primeiro, Descartes. Para Descartes, ele entende que tudo que passa pelo crivo da razão, do intelecto, da lógica, e aí ele está muito pautado em Aristóteles, ele pode considerar como uma verdade. O que ele não conseguir passar por esse crivo da verdade pela razão, a razão é esse filtro, o intelecto, a ideia lógica e racional. Isso é o filtro
para eu decidir se algo é verdadeiro ou é falso. Em seguida, eu tenho o empirismo. O que é o empirismo? O empirismo ele vai trabalhar a questão de que para ser algo verdadeiro, eu preciso passar pelo crivo dos sentidos. Preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso tocar, sentir, enfim, o filtro, né? O que importa para eu definir se algo é verdadeiro ou é falso é exatamente os sentidos. Bem definida essa questão, isso eu estou falando de finalzinho do 16 e 17 em diante, gente. Então, quer dizer, estou falando de 400 anos, né? Você repara que, assim, é Renascimento, Reforma, Revolução Científica, Revolução Filosófica, tudo isso está acontecendo em sequência, tá? E paralelo a isso, a cientificação da sociedade no sentido disso ser prático, palpável pela sociedade. Então, eu tenho a invenção da imprensa, por Gutenberg, em 1450, eu tenho a invenção, né, do astrolábio, da bússola. Ali, a bússola já era um instrumento utilizado no Oriente, né? Mas chegou para o europeu isso, e aí a partir daí eu tenho as grandes navegações. Você repara que são um conjunto de coisas. Aí logo em seguida eu tenho Kepler, né? Kepler e Copérnico desmistificando a ideia de um universo geocêntrico, onde o centro fosse a Terra. Na verdade, Nicolau Copérnico vai dizer, olha, o centro é o Sol, então a Terra gira em torno do Sol. Então, isso foi assim um balde de água fria no homem ainda, né, para o status quo daquele homem religioso que entendia que Deus fez a terra para o homem habitar, o homem é a primazia da criação, então a terra tem que ser o centro de tudo. Não é mais, como é que eu faço agora para lidar com isso? Então, esse é um aspecto de descoberta macro. Além dessa descoberta macro, eu tenho outra descoberta micro, que é a invenção, a descoberta, né, do microscópio. Então, assim, tanto no aspecto macro, né, da descoberta do universo ser heliocêntrico, quanto a descoberta micro mesmo, é que há um universo minúsculo que a gente não consegue enxergar, que é minúsculo, só através das lentes aí de Janssen e Jacob, né, que foi o inventor do microscópio holandês, né, enfim, que se descobriu então dois universos. Essas coisas elas vão, sem dúvida nenhuma, mudar radicalmente a cosmovisão do homem moderno. E aí esse processo todo ele é acentuado no iluminismo, porque o Dawson, né, o Christopher Dawson, ele tem uma série de livros muito interessantes sobre isso, e ele tem a história a fundação da cristandade, o início da cristandade, e ele tem depois a divisão da cristandade, que ele abarca a reforma até esse período do iluminismo, e ele diz que é o seguinte, olha, antes o intelecto ele estava sedimentado, né? Ele estava no monopólio dos monastérios, das catedrais, né? Estava dentro do universo religioso. Pensar em intelectual, eu ia pensar em Tomás de Aquino, tá certo? Eu ia pensar em tantos e tantos outros homens medievos que estavam dentro do ambiente religioso, dentro da igreja, e que eram extremamente inteligentes, que, enfim. Então, assim, a partir do iluminismo, esses intelectuais não são mais homens religiosos, são dramaturgos, jornalistas, médicos, e isso é uma mudança paradigmática muito interessante que a gente vive até hoje. Então, a partir daí, e aí esse pensamento, iluminismo é isso, né? Século das luzes, eu saio da luz das trevas da religião, das trevas da
Idade Média para a luz da ciência. A grande questão é que a gente vive esse extremo horroroso, né? O próprio Eric Hobsbawm, na obra dele, ele fala a Era dos Extremos, ele trabalha essa questão de como a humanidade ela caminha em extremos. Então, assim, pessoal, eu rechaço praticamente tudo que é religioso e eu abraço absolutamente, aí entendendo esse termo que eu estou utilizando, absoluto, né? De maneira muito clara, ou seja, sem que haja questionamentos, tudo que é científico. E isso desemboca, ele vai desaguar exatamente na Revolução Francesa, 1789. Igualdade, fraternidade e liberdade. Então, a Revolução Francesa, ela trouxe essa esperança de que o homem moderno, contemporâneo, para algumas escolas históricas, esse homem ele era extremamente civilizado, ele era extremamente progressista, ou seja, quanto mais tempo esse homem científico estivesse no mundo, o mundo se tornaria cada vez melhor, mais cientificado, longe das algemas e grilhões da religião. Então, é dentro deste contexto que aparece o conceito do secularismo. O secularismo, inicialmente, era exatamente um, uma ideia de separação entre Estado e Igreja. Tem coisas, propriedades que são do Estado, então, e tem propriedades e tem questões que são eclesiásticas, que são da Igreja. No entanto, o grande problema ou a grande questão que eu vejo nisso é que, com o passar do tempo e a Revolução Francesa ela é muito propalada, né, no mundo intelectual como algo maravilhoso, mas ela teve o seu período de terror, né? A época das guilhotinas, Robespierre, que foi um dos revolucionários, acabou parando na guilhotina. Então, assim, repara como os extremos são perigosos. Então, esse conceito de secularismo, de não buscar misturar o que é do Estado, governo, do que é religioso, do que é sacro, acabou se transformando numa coisa chamada rechaçamento da religião. Ou seja, secularismo hoje significa eu não tenho nada a ver com o que é religioso, com o que é dito de Deus, com o que é sobrenatural. Eu sou extremamente materialista, só acredito naquilo que eu vejo, sinto, percebo, raciocino e tenho lógica. Então, olha que interessante, essas questões precisam ser muito bem pensadas e trabalhadas, porque senão a gente se perde. Então, assim, pensar essas duas dinâmicas, essas duas questões é fundamental. Entendendo, então, hoje que a gente vive uma deturpação, talvez, né, do conceito, um processo de radicalização, se eu pudesse dizer assim, do conceito do que é secularismo. Então, o secularismo hoje é tirar Deus da equação, da vida humana. E aí isso gera uma série de incertezas, que a partir do momento em que eu tiro o que é absoluto, é uma ideia do niilismo, né? Niilismo é esse conceito que você critica, relativiza tudo que é absoluto. Tudo que é absoluto não é importante, não pode ser levado a sério, não é algo que eu possa entender como científico e verdadeiro. É essa ideia de se questionar demais, gente. Uma pessoa uma vez disse, né, desconhecido, mas é uma grande verdade. A eterna busca pela liberdade também é uma prisão. Não, o importante é ser livre, tá? Mas essa eterna busca desenfreada, extremada pela liberdade vai te levar à prisão. Então, a gente pensar sobre essas duas questões, o iluminismo e o secularismo, é muito relevante porque nós ainda bebemos dessa fonte. E
como Hayat Kozelek disse, há palavras que elas ganham conotações próprias e elas vão mudando ao longo do tempo. O secularismo foi isso, foi uma dessas palavras, esse conceito, né, de que inicialmente era uma separação, era só uma divisão, era isso aqui é da igreja, isso aqui é do Estado, passou num processo de radicalização a ser um rechaçamento de tudo que é religioso. Isto é secularismo, isto é a sociedade secular, que é a sociedade que se arroga tão feliz hoje desse conceito, mas que por vezes, ou na sua maioria das vezes, não entende o que ele quer dizer. Bem, esse foi essa proposta desse review sobre esses dois aspectos para hoje, para a gente refletir sobre a história do pensamento cristão. Um grande abraço para vocês, até a próxima.